Olá a todos, bem-vindos à segunda aula do nosso curso. E agora, uma vez que nós já definimos as principais características dos animais, nós vamos começar a estudar cada grupo. O primeiro dos grupos que nós vamos ver são os poríferos, as esponjas. Elas têm esse nome, porífera, exatamente pela presença de poros. Então o corpo delas, vocês vão ver, ele vai ser perfurado por centenas de milhares de poros que vão montar todo um sistema aquífero que percorre o corpo desses animais para que haja a filtração de água que vai trazer a nutrição deles. A aula ela vai ser estruturada numa introdução. Aí eu falarei para vocês da estrutura do corpo das esponjas, dos tipos celulares encontrados, lembrando que não há tecidos verdadeiros em esponjas. E aí falaremos sobre como esses animais adquirem o alimento, então a nutrição deles, e sobre como fazem as trocas gasosas e a excreção. Finalmente falaremos de como eles se reproduzem e da diversidade do grupo e das teorias de classificação, ou seja, da evolução dentro de esponjas. As esponjas, elas são animais bastante enigmáticos, porque desde sempre era muito difícil reconhecer a natureza animal delas. Por quê? Porque as esponjas não se mexem, não apresentam praticamente nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de movimento, exceto um ligeiro fechar dos poros do corpo e o próprio batimento do flagelo dos coanócitos para gerar as correntes de água. Mas isso é a um nível microscópico, o que significa que, para quem olha, aquilo é completamente inerte. Então, havia muita dúvida se aquilo seria sequer um ser vivo e, sendo ser vivo, se seria animal, se seria vegetal. Mas a natureza animal delas acabou sendo reconhecida e verificou-se que eram animais absolutamente sésseis, então sem qualquer tipo de movimento. O formato era extremamente variável e, na realidade, o formato das esponjas depende muito do substrato sobre o qual elas crescem, porque elas podem ter formas incrustantes, e também depende da própria direção das correntes de água, porque esses animais eles aproveitam-se dessas correntes para trazer a água e os nutrientes para dentro deles. Então, eles crescem para ir de encontro a correntes que já existam na região. Elas são incapazes de qualquer movimento, como foi dito antes, exceto uma ligeira contração do ósculo, que é a abertura superior, e também dos poros. Então, há algumas células musculares, mas não é o muscular, elas têm algumas fibras contráteis, digamos assim, ao redor desses poros, que podem, de alguma maneira, apresentar uma resposta, mas é extremamente sutil. Agora, o que ocorre, mas isso é microscópico, é o batimento do flagelo dos coanócitos. É graças a isso que a água entra ao corpo das esponjas e que ocorre a filtração das partículas alimentares. Só que, por outro lado, as esponjas elas têm diversos compostos químicos, até para se proteger de eventuais predadores, e esses compostos químicos, alguns deles pelo menos, estão sendo estudados atualmente porque eles têm compostos antitumorais, então que ajudam no combate ao câncer, anti-inflamatórios e antibióticos. Então vocês imaginam que é um interesse muito grande para a indústria farmacêutica. Aqui alguns esquemas só para mostrar a diversidade de formas de esponjas. Então existem esponjas que são perfuradoras de substratos calcários. Essas esponjas, elas liberam ácido e vão perfurando esqueletos de coral, por exemplo, e vão minando toda a estrutura interna deles à medida em que elas crescem para dentro do coral. Outras esponjas são apenas incrustantes. Elas vão crescer sobre uma superfície, qualquer que ela seja, coral ou rocha ou qualquer outra superfície consolidada, e elas vão acompanhando o formato dessa estrutura. Então, basicamente, elas vão se espalhando, elas vão incrustando por cima de uma estrutura pré-existente. Mas algumas esponjas, elas conseguem adquirir um formato próprio, digamos. Geralmente esse formato é tubular ou em forma de vaso. E então vocês percebem a tendência desses animais a apresentar uma simetria radial. Só que eu repito, a maioria das esponjas, elas crescem de acordo com as correntes de água. E isso implica que muitas vezes elas sejam animais assimétricos. Aqui mostrando esponjas reais, ao invés de apenas desenhos,
Então vocês veem aqui uma esponja vermelha muito comum no litoral de São Paulo, Tedânia. Vocês veem, ela é uma esponja incrustante, mas ela pode formar blocos bastante maciços até. E aqui uma outra esponja tubular, também ilustrando exatamente esses formatos de esponja. As esponjas são animais que apresentam organização celular, elas não chegam ao nível tissular. Conforme isso foi visto na aula passada, significa que as esponjas não formam tecidos verdadeiros porque eles não têm lâmina basal, não têm junção entre as células. Então são agrupamentos de células que realizam funções pré-determinadas. Mas essas células podem se transformar umas nas outras, muitas vezes, e podem ir se reproduzindo e formando outros tipos celulares, de maneira que a regeneração é extremamente alta em esponjas. Essa organização apenas celular e não tissular de esponjas valeu-lhes ser colocado no grupo Parazoa, o sub-reino Parazoa, que seria paralelo, ou seria grupo irmão, dos Eumetazoa. Isso de acordo com as teorias mais modernas. Vimos na aula passada também que alguns dizem que as esponjas nem metazoários são. Mas elas, de acordo com a maioria dos zoólogos, são um ramo de metazoários sim, mas que divergiu logo na base por não apresentar tecidos verdadeiros. Então elas seriam os Parazoa e todos os demais animais Eumetazoa. Elas apresentam então o corpo perfurado por poros que dão em canais que perfuram ou que percorrem todo o corpo desses animais. Em algumas áreas pré-determinadas ou ao longo de toda a extensão, dependendo do grupo, esses canais eles vão apresentar células que filtram a água do mar para a retirada dos nutrientes. Essas células podem estar nos próprios canais ou podem estar em câmaras coanocíticas individualizadas, dependendo do grau de complexidade da esponja, como nós vamos ver na sequência. Mas uma vez que a água já tenha sido filtrada, ela vai ser encaminhada para um átrio, que é uma abertura central, de onde ela é eliminada do corpo por uma abertura superior chamada ósculo. O tipo mais simples de esponja, o chamado ascon, apresenta então poros que dão direto no átrio. Esse átrio é que é revestido de coanócitos, que são as células que fazem a filtração. O segundo tipo seria o sícon, onde a água entra por canais, vai haver um dobramento então da parede do corpo, a água entra por canais inalantes. Esses canais inalantes dão acesso às câmaras radiais, ou aos canais radiais, onde a água é filtrada, e daí ela vai ser encaminhada para o átrio e eliminada pelo ósculo. Ou finalmente, esse seria o sícon, portanto, e finalmente nós temos o tipo leuconoide ou leucon, onde a água penetra também por canais. Esses canais eles vão se ramificando e vão dar em pequenas câmaras coanocíticas, totalmente forradas de coanócitos. E a água é filtrada, passa de uma câmara para outra, é filtrada novamente, até chegar num átrio muito estreito, às vezes o átrio nem existe, e ser eliminada do corpo pelo ósculo. Esse é o maior grau de complexidade. Então, o que ocorre em esponjas é um aumento de complexidade e que se reflete no tamanho desses animais. É fácil imaginar isso. Pensa, uma esponja que seja asconoide. Todo o movimento interno da água é gerado pelo flagelo dos coanócitos. Se essa esponja ela só tem coanócitos numa região e essa região apresenta um volume muito grande de água, a esponja obrigatoriamente tem que ser pequena. Porque à medida em que essa esponja cresce e à medida em que ela vai tendo um átrio cada vez maior, o volume de água é tamanho que a superfície de coanócitos não é suficiente para poder movimentar essa água e continuar promovendo a entrada e saída de alimento. Então, as esponjas asconoides são de alguns milímetros até no máximo pouquíssimos centímetros. Já essas esponjas, o que aconteceu foi uma diminuição do volume do átrio à medida em que havia um aumento na superfície de coanócitos. Então, na esponja ciconoide, o que houve foi um dobramento da parede do corpo.
o corpo dobrou-se e, ao dobrar-se, formou aqui canais por onde a água entra. Esses canais, vejam, continua sendo meio externo. A água não está dentro da esponja ainda. Ela está entrando em canais inalantes. Desses canais inalantes, a água passa por prosópilas, que são poros, chega ao interior dos canais radiais, onde estão os coanócitos. Ali ela é filtrada, abandona os canais radiais por outro poro, chamado apópila, e desse poro ela vai para o átrio e é eliminada pelo ósculo. Isso já permitiu um aumento de tamanho muito grande nas esponjas, pois nós temos um volume menor de água parada aqui dentro do átrio, pois o átrio foi reduzido, e ao mesmo tempo nós temos um aumento na superfície de coanócitos, que são as células que geram o movimento da água. Então resolveu, em parte pelo menos, os problemas da esponja asconoide. Isso permitiu um crescimento muito maior, mas não foi a última palavra, digamos assim. Um grau maior ainda de complexidade formou então uma esponja muito mais maciça, totalmente perfurada por esses canais e com inúmeras e inúmeras câmaras. A superfície de coanócitos passou a ser muito maior. O átrio praticamente deixou de existir. E, ao mesmo tempo, houve um maior aproveitamento da água, pois a água era filtrada em uma câmara, passava para outra, e para outra, e para outra, e para outra, e assim por diante, antes de ser eliminada. Então, garantiu realmente um aproveitamento muitíssimo maior. Essa parte interna da esponja, ela vai apresentar, então, um endoesqueleto. Na realidade, todas elas apresentam, desde a asconoide. Mas quanto mais complexa, quanto mais maciça a esponja, obviamente mais desenvolvido o esqueleto interno. E esse esqueleto apresenta espículas calcárias ou silicosas, das chamadas esponjas de vidro, e apresenta também fibras proteicas. Essas fibras proteicas podem ser colágeno, ou então a espongina, que é bastante comum, e, inclusive, naquelas esponjas usadas para banho, desde a antiguidade grega, as esponjas de banho, são esponjas que contêm apenas espongina e não contêm espículas calcárias nem silicosas. E elas realmente, ao ser molhadas, elas ficam bastante flexíveis. Com relação à estrutura do corpo de uma esponja, então, nós temos alguns tipos celulares que vão se repetir independente do tipo de esponja, se ascon, sicon ou leucon. Então, um desses tipos é o que forra externamente o corpo das esponjas e também internamente naqueles canais dérmicos, que são os pinacócitos. São células achatadas, quase como se fossem azulejos justapostos. Outro tipo celular que vai estar presente no chamado mesohilo, que é essa camada intermediária, são amebócitos, ou seja, células ameboides, células que se locomovem por movimentos ameboides, por pseudópodes. Essas células ameboides podem ser de muitos tipos. Então nós temos arqueócitos, que são células muito grandes e que vão ser responsáveis por diversos processos, inclusive a digestão. Colêncitos, que são células que secretam fibras, esclerócitos, que são células que secretam espículas, espongiócitos, que são células que secretam espongina, lofócitos, também que secretam fibras de colágeno, e aiócitos, que darão origem a óvulos. Essas localizam-se então na parte intermediária, que é o mesohilo. A parte externa, que é forrada por pinacócitos, forma aquilo que a gente chama de pinacoderme. Não é uma epiderme, porque não é um tecido verdadeiro, mas para nós darmos algum nome, chamamos de pinacoderme porque seria uma epiderme, entre aspas, de pinacócitos. E da mesma maneira, na superfície interna, nós temos os coanócitos e o conjunto deles forma a coanoderme. E esses coanócitos é que serão responsáveis por gerar o fluxo de água que entra pelos poros, um tipo diferenciado de célula que são os porócitos, e essa célula apresenta um canal interno, a água entra então, graças ao batimento dos flagelos. Também graças ao batimento dos flagelos, a água que entra vai passar por esse colarinho
do coanócito. Esse colarinho, na verdade, vocês vão ver mais para frente, mas é como se fosse uma peneira. E ao passar ali, a água vai ser filtrada e as partículas de alimento serão retidas e digeridas ou pelo coanócito, ou pelo arqueócito, ou por outros tipos celulares, para dar a digestão intracelular que caracteriza as esponjas. Bem, então nós temos aqui exatamente a representação disso. O batimento contínuo dos flagelos gera o fluxo de água que entra, seja por poros inalantes, seja por porócitos, qualquer que seja a estrutura da esponja, mas vai entrar dentro desses locais onde há a filtração, que pode ser o próprio átrio na esponja asconoide, ou canais radiais, ou câmaras coanocíticas, e aqui vai haver a filtração. E essa filtração, então, ela se dá através desse colarinho do coanócito, que vai reter as partículas, e ao reter as partículas encaminha-as para dentro, onde se formam vacúolos digestivos. Então, os tipos morfológicos, só para falar em mais detalhe e permitir ver o que aconteceu, seriam ascon, sicon e leucon, que já foram discutidos. As esponjas asconoides são pequenas. Conforme foi dito, o volume interno no átrio, proporcionalmente ao tamanho da esponja, é muito grande para que ela possa atingir um tamanho grande. Por quê? Porque a quantidade de água estagnada aqui dentro é demais para que essa superfície de coanócitos consiga movimentar a água. Então, ao longo da evolução, o que houve foi um dobramento da parede. Então, aquela esponja que inicialmente era tubular, com esse formato, ela passou a se dobrar. Então, tudo isso apresentou dobras. Essas dobras, então, vindo do meio externo para o interno, formaram canais inalantes. Esses canais inalantes abrem-se para o exterior através de poros, que seriam poros dérmicos ou simplesmente poros inalantes, e a água que está nesses canais vai entrar dentro dos canais radiais, onde ocorre a filtração, através desse poro, que já foi dito, é a prosópila. Aqui ela é filtrada e abandona o canal radial por esse outro poro, que também já foi mencionado, a apópila, passa ao átrio e daqui é eliminada pelo ósculo. No terceiro tipo, que é o leucon, aí a esponja, ela manteve esse formato daqui, mas ela tornou-se muito mais maciça, quase que fechando toda essa parte de canais inalantes e canais radiais, com tecido, com endoesqueleto e tecido, tecido não, células, né? Porque já falamos que não há tecidos verdadeiros aqui em esponjas. Mas de qualquer maneira, ela preencheu todo esse espaço, restringiu ainda mais o ósteo, o átrio, ou o eliminou completamente, e, na realidade, isolou pequenas câmaras coanocíticas, totalmente forradas de flagelos, onde então vai haver a filtração da água. Então, o caminho da água, só de maneira bem geral, porque isso tudo vai ser repetição, mas isso ajuda a fixar. No ascon, a água entra pelos porócitos, chega ao átrio, onde é filtrada e é eliminada pelo ósculo. Então, porócitos, átrio, ósculo. No caso da esponja siconoide, a água entra por poros inalantes ou poros dérmicos, passa para o canal inalante. Do canal inalante, ela passa por prosópila para o canal radial, onde ela é filtrada. Do canal radial, ela vai para o átrio através de um poro, que é a apópila, e do átrio ela é eliminada pelo ósculo. E, finalmente, o leucon. A água vai entrar por ostíolos em toda a superfície do corpo ou poros inalantes, chega em canais inalantes que são forrados de pinacócitos, passa por prosópilas para dentro das câmaras coanocíticas, abandona as câmaras coanocíticas por apópilas, e aí ela pode ir para outra câmara e tal, como já foi dito, ou pegar um canal radial, um canal exalante que vai em direção ao átrio, que pode estar presente ou não, até ser eliminada pelo ósculo. Com relação à nutrição, nós falamos que a captura de alimento é através
dos coanócitos. Na realidade, dependendo do tamanho da partícula, pinacócitos e arqueócitos também podem capturar. Então, alguma partícula que esteja passando por dentro do porócito pode ser fagocitada por ele próprio, ou os arqueócitos podem se projetar ali e fagocitar essa partícula. Mas a esmagadora maioria é capturada por aquele colarinho dos coanócitos. A digestão é totalmente intracelular. Ela pode ocorrer na célula de origem, de captura, ou seja, no pinacócito, arqueócito ou coanócito, mas quase sempre ela ocorre pelo menos ou no coanócito ou no arqueócito. A principal célula para a digestão é o arqueócito. A distribuição de nutrientes também é através deles, porque os arqueócitos, se vocês lembrarem do slide anterior, eles vão estar dentro daquele mesoílo, que é basicamente uma substância gelatinosa. Eles têm movimentos ameboides, então eles vão se deslocando ali, e à medida que eles vão fazendo a digestão, eles também já vão distribuindo os nutrientes para as células vizinhas. Já as trocas gasosas e a excreção ocorrem basicamente por difusão. Esses animais têm tanta água percorrendo o caminho deles inteiro que cada célula deles já elimina diretamente o gás carbônico e captura o oxigênio à medida em que a água está passando. Nenhuma célula de esponjas está muito longe do meio externo, porque os canais penetram por todo o corpo da esponja, canais e as câmaras coanocíticas. E dessa maneira a respiração pode se dar por difusão. E da mesma maneira, aqueles compostos nitrogenados, que são os resíduos da respiração celular produzidos pela degradação então da glicose, eles vão ser eliminados diretamente para a água do mar. Esses compostos nitrogenados, nós vamos falar mais para frente de sistema excretor, mas todos os organismos produzem esses resíduos. E eles são fruto, então, da respiração celular e também do próprio metabolismo de proteínas, gerando compostos nitrogenados. Os compostos são principalmente, no caso de animais marinhos, a amônia. Com relação à reprodução, a reprodução assexuada é extremamente comum em esponjas, seja por brotamento, seja por fragmentação, então uma onda que quebra uma esponja ou um predador. Os pedaços quebrados podem ser regenerados, então se eles tiverem condições adequadas, eles podem crescer e dar origem a uma nova esponja. Existem até algumas experiências feitas em laboratório de passar esponjas através de malhas, como se fosse uma peneira, que praticamente isolam as células umas das outras, e é muito curioso isso. Mas uma vez que uma esponja passe através dessa malha, as células que caem, que estão separadas umas das outras, ou elas se reagrupam todas e formam novamente a mesma esponja, ou então cada uma delas dá origem, ou cada grupo de células dá origem a uma nova esponja. Ambos os casos acontecem, pelo menos em condições de laboratório. Isso mostra exatamente o grau de independência das células de uma esponja. Mas há um processo específico de reprodução assexuada, encontrado principalmente em esponjas de água doce, mas também bastante comum em esponjas de água salgada, que é a gemulação. Quando as condições do meio estão adversas, então no caso de uma esponja de água doce, se ela for de clima frio, quando o rio congela, ou então se ela for de uma região que está sujeita a secas, quando o rio começa a diminuir o volume de água, o que acontece é que uma massa de arqueócitos vai ser revestida por espículas, formando uma estrutura com uma abertura na ponta, onde esses arqueócitos ficarão meio que no estado de latência. Essa estrutura, que é a gêmula, ela suporta todas as condições adversas, e quando as condições do meio voltam ao normal, voltam a ser adequadas para ela, os arqueócitos começam a sair por uma pequena abertura que tem aqui, que é a micrópila, e dão origem a uma esponja nova. Claro que geneticamente ela é igual à parental. Com relação à reprodução sexuada, as esponjas são hermafroditas e elas produzem gametas a partir de coanócitos ou de arqueócitos.
frequentemente são liberados os espermatozoides. Esses espermatozoides, entrando pelos poros de uma esponja, estimulam-na a produzir óvulos e os coanócitos dessa esponja capturam os espermatozoides e eles ficam armazenados até que o óvulo esteja produzido para que possa haver a fecundação. Há uma larva e essa larva, dependendo do grupo, ou é a parenquímula ou é a anfiblástula. E aqui só para representar os desenhos dessas larvas, como é que elas seriam. A parenquímula é toda revestida de cílios, enquanto a anfiblástula apresenta cílios apenas na face anterior e ela, o nome blástula, vem exatamente dela apresentar uma cavidade interna. Finalmente, com relação às formas que a gente tem hoje de esponjas, elas são divididas em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo calcária, que é o único onde há formas asconoides, então aquele ascon, o morfológico mais simples de esponjas, mas também pode haver esponjas ciconoides. O segundo grupo, Hexactinellida, são esponjas marinhas, mas de grandes profundidades marinhas, e elas têm uma organização completamente diferente. Essas esponjas hexactinélidas, elas são sinciciais, ou seja, não há divisões entre as células, então as células são multinucleadas sem que haja divisão entre elas. E forma-se uma trama, o esqueleto delas é uma trama de espículas calcárias que inclusive forma desenhos muito bonitos e são estruturas sólidas, as espículas não se soltam. Elas são ciconoides ou leuconoides. Finalmente, o terceiro grupo, que tem a esmagadora maioria das esponjas, são as Demospongiae. É a única que tem representantes de água doce, mas repito, ele tem a esmagadora maioria das esponjas e são todas leuconoides. Era isso que eu tinha para falar para vocês de esponjas. Eu agradeço bastante pela atenção e peço para que continuem assistindo, que na próxima aula falaremos dos cnidários. Obrigado.